Você já viu ações? Não. Você já viu esse mundo das ações? Ou já pôde de algum momento perceber como é que ele funciona? Ou você que quer começar nesse mundo, mas também não tem noção, porque fica vendo aquela sopa de letrinhas e números, MGLU3, TAAE11, TUB3. Por que é 3? Por que é 4? Por que é 11? Tudo isso é meio complexo para você? Nesse vídeo a gente vai destrinchar, tópico por tópico, este novo mundo que você quer adentrar ou apenas conhecer um pouquinho mais. Fechou? Então bora pro vídeo! Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Marcelo Canhani, sou educador financeiro e estou aqui sempre que possível trazendo vídeos relacionados às finanças, à organização financeira, a investimentos de um modo geral para você. Então para isso eu peço a gentileza, curta o vídeo, se inscreva no canal, todo o conteúdo que a gente cria com muito amor e carinho, então a sua inscrição ela fortalece muito o canal e compartilhe com aquele seu amigo que também está começando nesse novo universo e não tem toda a certeza ou conhecimento e para que ele também não faça algumas besteiras na vida em relação a esse novo mundo que eu vou te contar inclusive beleza? Vamos! Sopa de letrinha das ações. É uma coisa muito complexa para quem está começando, porque a gente não entende o porquê disso. Primeiro eu vou te dizer, toda a ação tem um código. Esse código é formado por 4 letras e um número. Mas por que 4 letras e um número? Para ganhar agilidade. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você quer comprar uma ação da Petrobras. Ao invés de você digitar Petrobras, você digita PETR 3 ou 4. E você já encontrou essa ação. Ou então uma coisa mais complexa, por exemplo, você quer digitar Metal Leve Mali. Você fala assim, mas como é que escreve isso, Mali? Não sei como é que escreve. Exato. Aí você tem um código dessa ação que é Leve 3. Facilita um pouco nessa operação e na identificação em busca da própria ação. Isso são as 4 letrinhas, para facilitar e dar agilidade. Identificação, claro. Agora tem os números. Os números têm uma infinidade. Vamos lá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34, 38. Pra que tudo esse tanto de número? Exatamente. Mas hoje eu vou te deixar esquadrinhado o para que esse tanto de número e para que cada um deles serve. E ó, vou te dizer bem a verdade, não é um vídeo complexo e nem um vídeo longo, ele é bem curto pela quantidade de informação que eu vou te trazer, beleza? Vamos começar com as duas principais. As duas principais é a ordinária, a ação ordinária, e a ação preferencial. Quais são essas? A ação ordinária, ela leva o final 3. Então toda ação que você vê, MGLU3, ela é uma ação ordinária. E o que significa isso? Significa dizer que você que tem essa ação no seu portfólio, você tem direito a voto. Você se torna um acionista com direito a voto. Você pode, em qualquer assembleia da empresa, votar. Ou seja, você também ajuda a definir os rumos desta empresa. Muitos investidores preferem comprar apenas e tão somente esse tipo de ação, com final 3, porque eles entendem que os sócios majoritários, ou seja, aquelas pessoas que mandam na empresa, têm ação de final 3 e eles também devem ter. Não só por esse motivo, mas também quando os sócios majoritários saem, você também pode acabar se retirando da empresa, que é um mecanismo chamado tag along, que no futuro, em outro vídeo, eu explico com mais calma. O que você precisa entender hoje é que você, na ação de final 3, que é a ação ordinária, tem direito a voto como qualquer outro sócio. E a outra ação muito comum é a de final 4. A ação de final 4 é a ação preferencial. Então foi como eu comentei no comecinho do vídeo, PETR4, é Petrobras. Toda ação que tiver final 4 também tem final 3, mas nem toda ação com final 3 terá final 4. A ação final 4 é preferencial. Ela não te dá direito a voto, ou seja, você não pode votar nas assembleias, mas ela te dá, em tese, algumas vantagens. Qual que é a maior vantagem que ela te dá? A possibilidade de receber mais dividendos do que aquele acionista que tem a ação de final 3. Muitas pessoas preferem investir na ação de final 4. Por quê? Porque elas não querem ditar os rumos da empresa, votar, elas querem ganhar dividendos.
então elas compram a ação de final 4 quando é possível e quando existe. Beleza? Além da ação de final 4, há outras ações também preferenciais com outros números. Então ação preferencial de final 5, 6, 7 e 8. Tem que ver nos estatutos das empresas quais as vantagens que existem nesses outros finais. Mas existe, por exemplo, a empresa Copel, ela tem o final 6. A empresa Klabin tem o final 5. São ações preferenciais diversas daquela de final 4, de uma classe especial e que te dá algum outro direito que você tem que olhar no Estatuto Social. Mas saiba bem grosso modo, a ação de final 5, 6, 7 e 8 também são preferenciais igualmente com a 4. Além dessas duas, também é comum a ação de final 11. E essa ação de final 11 vai ter umas nuances que eu vou explicar mais para frente. Mas o que é essa ação de final 11? Ela é chamada de unit. Unit, exato. Ela é a junção dentro de uma ação de duas ou mais ações, preferenciais e ordinária. Como assim, Marcelo? Não entendi muito bem. Imagina que a empresa ela decide colocar uma ação preferencial e duas ações ordinárias, ou pode ser o contrário, dentro de um bloco. E esse bloco é negociado como uma unit. Exemplo, a empresa Taesa, que é de transmissão de energia elétrica, TAAE11. Cada ação TAAE11 que você compra, você está adquirindo dentro dela uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Ou seja, você adquire 3 ações dentro de uma só. Por que as pessoas, por que na verdade as empresas fazem isso? Às vezes é para ganhar liquidez, porque às vezes elas têm muito de uma ação e pouca de outra e elas resolvem agrupar para ganhar esse tipo de liquidez, para que o investidor consiga negociar a ação com mais tranquilidade e fluidez. Tá conseguindo entender? Não é tão complexo. Se você pesquisar na internet, você vai perceber essas nuances. Agora eu vou entrar em outros tipos, que é um pouco menos comum, mas que também existem. Às vezes você pode se deparar dentro do seu portfólio, do nada, com uma ação, por exemplo, ITUB1, ITUB1. Mas assim, mas o que aconteceu? ITUB1, essa aí tem a ITUB1 e a ITUB2. A ITUB1 é relacionado à ação ordinária e a ITUB2 relacionada à ação preferencial. E são direitos de subscrição. Ou seja, o fato de você ter a ação YouTube 3 ou YouTube 4, aí a empresa fala assim, olha, eu vou criar novas ações, então você que já é acionista da empresa, a esse direito de subscrição novo, e aí ela lança para você o YouTube 1 e YouTube 2. É um direito seu, inerente, só pelo fato de ser acionista. Temos também o final 9 e o final 10. São os recibos de subscrição, ou seja, são relacionados ao recibo da operação feita entre 1 e 2. Meio estranho, né? É quase não muito comum, mas pode acontecer, tá bom? Há também os finais 12, 13 e 14. Marcelo, você não acaba nunca? Tá quase. Os finais 12, 13 e 14 são relacionados ao bônus de subscrição. Como assim bônus de subscrição? A empresa ela quer lançar novas ações e ela lança esse bônus de subscrição para que você, que é acionista, compre este bônus de subscrição e depois esse bônus se transforma numa ação. O final 12 normalmente é o que é lançado primeiro. E aí quando há sobras, por exemplo, a empresa quer lançar novas 100 ações e você tem direito a comprar essas 100, mas você fala assim, não, só quero comprar 50. É o final 12. Aí, os outros 50, ela cria como final 13 e vende para os outros acionistas. E o final 14 é a sobra da sobra. Normalmente é assim. Claro que pode, às vezes, variar uma coisa ou outra, mas é você entender que se apareceu no seu portfólio final 12, 13 e 14, saiba que é um direito que você tem, mas você tem que exercê-lo. A de final 1 e 2 não, é automático, é seu. A de final 12, 13 e 14 você tem que exercer, senão você perde. Beleza? Basicamente, a sopa de letrinhas relacionadas às ações são essas. Mas ainda alguns detalhes que eu preciso caminhar com vocês. São bem rápidos, mas só para deixar um guia um pouquinho mais completo. Como eu mencionei para vocês, no final 11 eu preciso fazer alguns comentários. O primeiro é, se você comprar uma ação de final 11, você não pode vender depois quebrado aquele bloco que eu comentei, que é, por exemplo, uma ON de ordinária
e 2 PNs, que é de preferenciais. Também tem esse detalhe, ON é ordinária e PN é preferencial. Então você só pode vender o bloco cheio, você não pode desmembrar, beleza? Então, final 11 de novo, ETFs. Vou até ler porque é bonitinho o nome. É Exchange Traded Fund. O que é Exchange Traded Fund? É normalmente um mix de algo para que seja replicado e vendido para você. Não ficou tão fácil de entender não, Marcelo. Por exemplo, o Ibovespa. O Ibovespa são um grupamento das maiores ações da Bolsa. Você cria um ETF que vai replicar todas essas ações do Ibovespa. Então você fala assim, não, eu não tenho dinheiro para comprar todas as ações nos percentuais que compõem o Ibovespa. Uma empresa fará isso por você e venderá através de um ETF. Então quando você compra esse ETF, você está comprando todas essas empresas nestes percentuais. Outro exemplo, Bitcoin. Você fala assim, não quero comprar Bitcoin, mas tem um ETF de uma empresa que compra o Bitcoin para você e replica para que você, quando comprar o ETF, você está adquirindo cotas deste Bitcoin. Mas estou adquirindo o Bitcoin? Não, o Bitcoin é lá da empresa. Você está adquirindo o direito a essa réplica do Bitcoin. E aí, por exemplo, tem também um outro ETF, que é um ETF de várias criptomoedas. Então tem um percentual, por exemplo, 80% de Bitcoin, 20% de Ethereum e mais algumas lá. Você não quer comprar diretamente essas moedas. Você compra esse ETF, que essa empresa comprou o Bitcoin todos, coloca em depósito dela, lá na carteira dela bonitinha, que é fiscalizada, e ela replica isso através de um ETF. E você compra esse ETF. E tem de vários tipos esses ETFs. Então você tem que ficar esperto só para não estar comprando uma coisa achando que é outra. Que é o que eu estava comentando. Você não pode comprar um ETF achando que é uma empresa unit. Não é. É um ETF. Então, antes de comprar, dá uma pesquisadinha para não cometer um equívoco. Isso acontece muito com fundo imobiliário, que eu vou entrar num detalhe daqui a pouco e vou até contar uma experiência que eu mesmo presenciei. Acabou, Marcelo? Não. Nós temos agora os BDRs. Não é possível. BDR é Brazilian Depositary Receipt. Olha, o que é Brazilian Depositary Receipt? São as empresas americanas que são negociadas no Brasil, mas não são negociadas diretamente, porque aqui elas não possuem ação. Como assim? Vou te dar um exemplo. Tem a empresa da Apple. Você queria comprar uma ação da Apple. Aí você tem que abrir uma conta lá nos Estados Unidos, negociar lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aí você fala, não dá, é muito complexo, difícil para mim. O que aconteceu? As empresas tiveram a sacada. Falaram assim, e se eu, empresa, comprar a ação da Apple lá nos Estados Unidos, porque eu posso, aí eu crio um título representativo, como se fosse o ETF, parecido com o ETF, e negocio no Brasil. E aí quem compra a ação no Brasil, o BDR no Brasil, está comprando a ação da empresa, mas não necessariamente a ação, porque é só um título que representa, porque o detentor da ação não é você, é aquela empresa. Mas você pode negociar esse título, esse BDR, como se fosse uma ação. Compre e vende a hora que você quiser. Então o BDR é isso, é o título representativo de uma empresa que, assim, aí vocês perguntam, mas só a empresa americana? Não, pode ser empresa chinesa também, se de repente tiver. Eu não devo confessar que eu não tenho certeza se tem, mas a americana eu sei que tem muitas no Brasil, muitas mesmo. Que você pode comprar a hora que você quiser. Apple, Amazon, Disney. E a empresa, quando pagar dividendos, você também recebe dividendos aqui. Esse é o BDR. Que também tem final 11. BDR tem final 11. Os mais comuns não são 31, 32, 33, 34 e 35. Olha o tanto de final. Por exemplo, a XP, ela não tem ação na Bolsa de Valores do Brasil. Ela é negociada só nos Estados Unidos, mas ela tem BDRs da ação dela aqui no Brasil. E aí você que quiser ser um sócio da XP, pode comprar esse BDR. Aí você tem um título representativo da ação que é negociada nos Estados Unidos. Interessante, né? Para a gente agora amarrar e fechar, eu queria dizer para vocês sobre fundo imobiliário. O fundo imobiliário também é final 11. Final 11 você vê que é bem complexo. Você vai comprar alguma coisa com final 11, tenha certeza do que você está comprando. E aí, a experiência que eu tinha, uma das pessoas que eu mentorei,
como eu mencionei, eu sou educador financeiro, ela queria comprar alguns fundos imobiliários. E ela, no afã de comprar o fundo imobiliário, sem conversar comigo, comprou vários. E um deles era o TAAE11. Nossa, agora até eu confundi. Se é o TAAE11 ou se é... Deixa eu achar aqui, que eu tenho até ele aqui, quer ver? Cadê? É esse mesmo, nossa. Eu queria falar da Taesa. É o TAAE11. E na hora que eu estava olhando os títulos, os códigos dos fundos imobiliários, eu percebi esse. Eu falei assim, mas você comprou uma ação? Ela, não, só fundo imobiliário. Eu falei, não. Esse TAAE11 é a ação Taesa. Você comprou uma ação. Ela, nossa, nem percebi. Exatamente. Então isso você tem que tomar muito cuidado. Principalmente no 11. Entender que pode ser um ETF, que pode ser uma unit, que pode ser um fundo imobiliário, que pode ser um BDR. Haja quantidade de códigos. Tentei trazer para vocês, de uma forma geral, os códigos. Claro que é um assunto complexo. É apenas um início. Espero não ter sido muito confuso. Espero poder ter te ajudado realmente. E eu tenho alguns detalhezinhos para te dizer. Recadinhos. A ação, como eu mencionei, é a menor parte de uma empresa. Você está se tornando sócio dela. Você passa a ser um dos donos. É renda variável, ou seja, varia para mais e para menos. Portanto, varia. E se você quiser investir, tenha certeza disso. Procure um pouco mais, pesquise um pouco mais. Acho que esse vídeo vai te ajudar um pouco nesse início de caminho sobre os códigos das ações. Espero ter contribuído. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.